Oi gente, tudo bem com vocês? Aquele lá é o Monte. Ele vai voltar a trabalhar amanhã, né? Aí teve que ir resolver alguns problemas. Eu tava pensando em falar sobre mais algum personagem, né? Mas tem alguns personagens que eles são tão odiosos pra mim, mas odiosos, que realmente eu tenho dificuldade em falar sobre essa gente, né? Porque realmente é difícil, né? É gente de uma baixeza tão grande que eu custo a conseguir ter, assim, a capacidade de falar sobre essas pessoas, né? Mas hoje eu queria falar sobre uma notícia muito boa mesmo. A gente pensa assim que expor, né, toda essa situação catastrófica e odiosa que nós passamos, que isso poderia, assim, de alguma forma, não sei, as pessoas têm medo, né? Elas têm medo de serem ameaçadas, elas têm medo de morrer, elas têm medo, né, desse crime organizado nojento, elas têm medo de tudo, né? E se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai é nunca ter medo de nada. Porque assim, o medo, e não foi só meu pai que me ensinou isso, mas também foi Michel de Montaigne, né, o filósofo, né? O medo é a coisa da qual nós mais deveríamos ter medo, né? Então, assim, ter coragem nessa vida nos traz muito ganhos, sabe? E as consequências, tanto de você ser covarde, de você ser coragem, como brilhantemente diz o Montaigne, né? Podem ser as mesmas, então que você faça aquilo que é melhor pra você, né? E isso, assim, me mostrou que a gente ter feito isso, né, ter exposto a nossa privacidade, ter denunciado tudo isso que estava acontecendo, né, fizesse com que finalmente a gente pudesse ver, né, assim, a justiça começando a ser feita, né, a justiça, assim, agindo. E quando você expõe, sabe, dessa forma como nós expusemos, né, essas pessoas que estavam cometendo crimes abertamente, né, da forma mais descarada, né, mais escrachada da face da terra, a gente realmente pensa que tem que acontecer alguma coisa, né? Tem que acontecer. E quanto mais você denuncia, mais você acaba ganhando, né, notoriedade, visibilidade, enfim, né? E eu não vou me iludir achando que meu público é só de pessoas legais, não, porque eu sei muito bem que boa parte dos criminosos estão ali, né? Mas isso fez com que a gente tivesse muito ganho. Isso fez com que a gente pudesse finalmente ver a justiça sendo feita em muitas esferas, né? Então, a primeira boa notícia vocês já sabem que foi, né, a punição finalmente, né, exemplar do líder da matilha, né? A segunda boa notícia que vocês não sabem ainda é que o BFF, né, ele perdeu o mandato dele, né? Então, assim, o BFF, esse que deveria também estar tão preso quanto o líder da matilha, né? Mas enfim, né, a prisão parece que nunca chega para algumas pessoas, né? Principalmente para os mais espertos. Esse agora também não pode mais ser político, né? Então isso me encheu de alegria, porque ver uma situação como essa que aconteceu, né, no caso das Três Belas, esses crimes, essas lavagens de dinheiro, sabe, esses roubos de dinheiro público, e ver esses escândalos eleitorais que a gente presenciou, né, desse oferecimento de nota de R$ 100 rasgada ao meio, né, essa compra de votos, né, essas fraudes em licitações que a gente viu durante todo esse tempo, né? E finalmente, né, a gente viu aí alguém sendo punido dessa forma, né, tão efetiva. E se vocês estão achando que essa é a última notícia boa do dia, não. Documento falso não pode mais emitir documento falso. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Documento falso não pode mais emitir documento falso. Isso, assim, eu fico imaginando, sabe? Até porque algumas coisas muito estranhas aconteceram essa semana, né? A gente tá aí recebendo uma série de telefonemas estranhos, né? Só que assim, eu não atendo telefonema de bandido. Eu vou ser muito sincera, meu telefone não foi feito para atender bandido, né? Então, assim, então o bandido ele nunca consegue falar comigo, né? Ou ele, né,
tem que mandar recado por alguém, enfim, que também é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente sempre pode expulsar a pessoa, né? Mas ver essas coisas estranhas que estavam acontecendo essa semana, sabe? Desses telefonemas estranhos que a gente estava recebendo, né? E tal, e eu achei assim, gente, o que tá acontecendo? Só que eu quero que vocês saibam de uma coisa, sabe? Por mais que vocês me considerem, né, tanto a mim quanto a um monte de pessoas bem informadas, eu gostaria que vocês soubessem de uma coisa. Nós somos sempre os últimos a saberem das coisas, tá? Exatamente porque a gente está denunciando, as pessoas tentam esconder ao máximo, né, as tragédias, né, as operações, as coisas, né, que estão gerando, né, a punição de determinadas pessoas, né? E também muito pela vergonha, né? São várias coisas, né? A pessoa não quer dar a moral que a gente merece, né? Por estar aqui expondo, né? Tudo isso, por estar sendo ameaçado, né? Por passar por toda essa situação absurda, sabe? Que eu jamais me imaginei passar na vida. E as pessoas não querem dar toda essa moral, né? Eu sou uma estrangeira dentro desse lugar, né? Porque aqui é uma sociedade familista, como eu deixei bem claro, né? Toda essa Rota Caipira é uma sociedade familista. Então, assim, você dar essa moral para um estrangeiro, as pessoas não querem, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem muito o que fazer, né? Da forma que a gente está relatando as coisas, que é relatar a realidade, né? É expor essa realidade, sabe? Que pode parecer extremamente absurda para quem está de fora daqui, né? Mas ela é extremamente escrachada, né? Dentro da Rota Caipira. Assim, uma sucessão, sabe, de crimes e coisas que se faz o máximo para serem bem-sucedidas, né? E que não há muito esforço para ser feito, não, porque ninguém quer fazer nada, né? Ninguém quer punir determinado tipo de parente ou de amigo, e enfim, né? E aí a gente vê nessa situação finalmente, sabe, tomando o rumo que deveria ter desde o início, né? E se vocês acham que eu tô feliz com isso, com BFF, né, perdendo mandato ou documento falso, não podendo mais expedir documento falso, não, porque eu só estaria realmente feliz ou pelo menos satisfeita se essas pessoas estivessem na prisão, que é o lugar que elas merecem, porque diante dos crimes, da gravidade de tudo, né, isso não é nada, sabe? É só assim um tapa na cara com luva de pelica, né? Não é a punição que realmente essas pessoas merecem. Não é a punição que um assassino, que um estuprador, sabe, merece. Não é. Essa não é a punição. A punição realmente é a prisão. Eu sempre fui contra a pena de morte, eu sou a favor da prisão perpétua. Mesmo em determinados casos, eu nunca fui a favor da prisão, da pena de morte, porque pode haver uma pessoa inocente ali, sempre existe a possibilidade da justiça estar errada. Então, assim, quando você tem a prisão perpétua, pelo menos há a possibilidade, né, de reaver, né, de rever, né, essa situação que pode ser errônea, né? E para mim o que essas pessoas merecem é a cadeia mesmo, é a punição. Então, ver, né, essas pessoas ainda livres não me deixa nem um pouco feliz. Só que é claro, né? Isso deixa tudo isso claro, né? Você assim percebe que há uma instabilidade, né, dentro desse sistema de justiça. E quando você começa a escrachar muito isso, você começa a expor muito isso, a justiça se sente na necessidade de fazer alguma coisa frente principalmente à gravidade daquelas coisas que estão acontecendo, né? Frente à gravidade. Eu sei, eu tenho absoluta certeza que isso é só, assim, a ponta do iceberg, né? Essas pessoas, elas vão ser punidas sim no futuro, porque com certeza há muito mais coisa por trás de tudo isso. E há muito mais gente que não é daqui investigando tudo isso, né? E eu me lembro, sabe, da fala de uma pessoa que um monte conhece, né? Querendo saber se eu tinha parente, né? Dentro da Polícia Federal. Não tenho parente na Polícia Federal. Sim, eu tenho muitos amigos na Polícia Federal, sim. Mas eu não pedi ajuda de ninguém.
tá? Eu podia sim ter feito isso, mas eu prefiro ir em Brasília, por exemplo. Eu prefiro ir lá bater na porta, sabe, dos constituintes e ir lá, sabe, cobrar certos tipos de ação. Eu prefiro muito mais fazer isso do que utilizar o recurso de um amigo ou não, que não tem nada a ver com uma história dessas, né? Só que dentro de uma sociedade familista, né, é assim que acontece. Você tem sempre que ter alguém que interceda por você, né? Você não pode ser um cidadão que tem os seus direitos e que tem o direito de cobrar e que tem o direito de denunciar, enfim, né? As pessoas não veem dessa forma. E eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz que pelo menos alguma coisa foi feita, né? Porque há uma revolta muito grande da população, eu percebo muito isso nos meus vídeos, porque da mesma forma como tem muito criminoso assistindo, também tem pessoas que estão ali, sabe, se satisfazendo, né, dessa punição que nunca chegava. Dessa sociedade extremamente injusta, sabe, extremamente desigual, porque essa é uma questão, inclusive, do familismo em si, né? Essa sociedade extremamente desigual, finalmente, sabe, tá tendo aí a sua... vendo alguma gota, né, de justiça nesse mar de injustiça, como eu já falei no caso do BFE, do líder da matilha, né? Então, assim, você vê essa situação, você vê finalmente, né, algumas dessas pessoas que nunca fizeram 1000 coisas erradas, cometeram mais de não sei quantos crimes, sabe? O documento falso, ele tá muito, muito pau a pau com aquele cara que foi preso lá no Rio Grande do Sul, né? E ele nunca tinha sido punido efetivamente, porque passou o quê? Uma noite na prisão? Ah, pelo amor de Deus, né? Digno assim de você ficar, sabe, possesso, de você vomitar, de você ter ânsia, né? Frente a uma situação como essa, frente à gravidade, sabe, das coisas que estavam acontecendo. E você vê essa infraestrutura se rachando, porque não tá quebrada ainda, né? Ela tá rachada, você vê isso rachado, né? Achando pronto pra ruir, sabe? Realmente me faz assim, sentir que eu não tô nesse lugar à toa, sabe? Que eu não cheguei aqui sem uma missão. E realmente a missão tá aí. A missão tá sendo feita, né? Eu acho que muito mais coisa, né, poderia acontecer, né? Se a gente começar a cobrar, se todo mundo começasse a cobrar, se cada cidadão pudesse fazer sua parte, sabe? Denunciar as coisas erradas, fazer com que as pessoas, né, sejam punidas, né, por aquilo que elas estão, por esses atos criminosos que elas estão cometendo. A gente tem essa obrigação, como ser humano, sabe? A gente tem essa obrigação como sociedade. Isso é que eu considero, assim, extremamente importante, porque todo cidadão tem que visar o bem comum, tem que visar o bem da população. Então, como eu contei no caso, por exemplo, da 13ª, né? Não importa se a pessoa nunca fez nada pra você, mas ela prejudicou uma cidade inteira, ela roubou dinheiro, entendeu? De onde você mais precisava. Então, assim, a gente não pode ser conivente com esse tipo de situação. A gente tem que sempre visar o bem comum. Esse é o princípio, visar o bem comum, visar o bem da sociedade, sabe? Porque nós fazemos parte dela e porque só é possível o convívio entre os humanos se nós pensarmos dentro desse conceito de sociedade que é solidária. Essa é a diferença, porque quando a gente pensa no conceito do familismo imoral, você tem aí exatamente uma solidariedade que só existe dentro do núcleo familiar. Para os outros é que se dane, para os outros eu não me importo. E esse tipo de sociedade, ela sempre vai ser uma sociedade desigual exatamente porque ela pensa dessa maneira. Então você só consegue ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que seja uma sociedade que possa crescer, que possa caminhar para um individualismo maior, que possa, né, atuar dentro dos seus trâmites sociais, promover uma sociedade muito mais justa, quando a gente tem essa consciência de visar o bem comum, de visar o bem da sociedade, tá? E de ter uma solidariedade para com o próximo, seja ele quem é. Ele não precisa ser do nosso núcleo familiar. Por quê? Porque ele é um membro daquela sociedade, ele é um cidadão como a gente, né? Então, assim, ele merece os mesmos respeitos, os mesmos direitos e principalmente a solidariedade de todo mundo que faz parte dessa sociedade. Então, assim, poder ver, sabe, toda essa criminalidade craqueando, né, tá assim, tá se quebrando, se esfacelando, e eu juro pra vocês, isso é só o início. Isso é só o início, porque ninguém vai me calar nesse lugar.
Eu ainda tenho minha missão, entendeu? E eu vou continuar denunciando tudo isso, sabe? Denunciando toda essa situação que a população do interior do estado de São Paulo passa, tá? Eu não nasci aqui, eu sou oriunda do Rio de Janeiro, eu vim de um outro tipo de sociedade completamente distinta dessa. Eu nunca nem tinha visto uma sociedade familista antes, além do texto, né, da Elisa, né? E eu tive essa possibilidade de ver isso na prática, né? De ver como Benfield concretizou em, acho que é Montenegro, né, o nome da cidade. Ver ali ele fazendo aquele estudo e poder ver tudo que ele viu, sabe? Tudo que ele pontuou em vida, sabe? Eu tive essa possibilidade, eu tive essa vivência, né? E ver principalmente os problemas que esse tipo de comportamento, essa ausência de solidariedade para com o próximo, mas uma solidariedade que só existe no núcleo familiar, o quanto isso é nocivo para uma sociedade, né? Eu tive a possibilidade de ver isso. E enquanto eu for viva, sabe? Enquanto eu estiver aqui, enquanto, né, for meu destino estar aqui, eu vou ajudar. Eu vou fazer minha parte, eu vou realmente tentar transformar essa realidade, né? Tentar fazer com que a gente possa viver no interior, numa sociedade muito mais justa, numa sociedade muito mais igualitária, numa sociedade que dá acesso a todos, né? Então, assim, numa sociedade que seja melhor viver, né? Que você possa viver melhor, né? Então, essas são as boas notícias. Eu espero que vocês fiquem felizes, né? Temos aí 3 bandidos finalmente punidos, né? Não da forma como a gente gostaria efetivamente que eles fossem, né? Mas pelo menos, né? A gente vê uma luz no fim do túnel. E é isso, gente. Por hoje é só. Ah, esqueci. Não esqueçam de se inscrever no canal. A gente continua com o desafio, tá? Eu sei que o hacker das autoridades está fazendo de tudo pra gente não conseguir os 500 inscritos para não ir o vídeo sobre ele pro ar, entendeu? Mas, por favor, nos ajudem aí, né? São 500 inscritos que a gente precisa pra gente passar numas etapas lá do YouTube, né? E conseguir aí começar a monetizar esse canal, né? E fazer esse canal crescer muito mais. E, por favor, nos ajudem. A gente precisa de 500 inscritos. Então, vai lá, ó, aperta o botãozinho da inscrição, entendeu? Ativa o sininho das notificações e não esquece de dar um like. Pode dar dislike também, tá, velho racista? Que eu não me importo não, porque o dislike também é bom. É isso, gente. Por hoje é só. Um beijo, tchau.